A pregação tem como título Que eu me consuma. João capítulo 2, versículos 13 a 22. Estaremos meditando sobre uma passagem muito conhecida, quando o Senhor Jesus Cristo chegou ao templo e se indignou com o que viu lá e fez então o que é conhecido como a primeira purificação do templo. João 2, 13 a 22. Diz assim este trecho da palavra de Deus: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esta palavra. Eu pessoalmente a explicar, a pregar, e aos que estão ouvindo a entendê-la, apreendê-la nos seus corações e vivê-la. Para a glória de Cristo, em nome dele eu te peço, e para a tua glória também. Amém. Houve 2 ocasiões em que Jesus limpou ou purificou o templo. A primeira aqui, logo no início do seu ministério, na sua primeira aparição pública. E a segunda, 2 anos depois, ou 3 anos depois, não é bem claro, no final do ministério, na semana da crucificação mesmo. Não é de admirar, aliás, nessa primeira aqui até admira um pouco que ele não tenha sido preso na época, ou tenha sido de alguma forma chamado a atenção pelos chefes religiosos locais, mas deixaram passar, talvez porque fosse uma causa simpática ao povo, preservar o templo de respeito. É o que não estava sendo feito, e provavelmente também com a autoridade com que ele falou. Isso pesa muito, a força. O fato é que, por um motivo ou por outro, não se comenta sobre a reação das autoridades. Na segunda purificação do templo, já no finalzinho do seu ministério, aí não suportaram mais e partiram então mais decididos para tirar-lhe a vida, como tem lá em Marcos 11:16, que eu não vou ler, aliás 11:18 eu não vou ler, mas só para dar essa diferença, que ele estava do começo, deixaram-no quieto, mas ao longo desses 3 anos de ministério, eles foram enchendo a paciência, vamos dizer dessa forma, e à medida de suportarem os ensinos e a autoridade de Jesus Cristo, foi enchendo para eles, até que finalmente resolveram matá-lo, e mataram mesmo, como vocês sabem, numa cruz, e ele ressurgiu depois de 3 dias. Versículos 13 a 16, vamos comentar esta parte. Ele
exerceu grande parte do seu ministério na Galiléia, ao norte de Israel. Mas de vez em quando ele ia a Jerusalém participar de festas religiosas. Pelo menos três Páscoas ele foi citado literalmente como participando. Houve uma quarta que não se tem razão, não se tem certeza de que se referia a uma festa religiosa. Mas ele ia sempre que podia a essas festas em Jerusalém. E encontrou no templo um verdadeiro mercado. Vendas de animais para os sacrifícios, é importante saber disto. Troca de dinheiro, porque era importante, era necessário dar a sua oferta em espécie, os que iam dar em dinheiro, que fosse numa certa moeda. Então era natural que tivessem cambistas para trocarem as diversas moedas de onde eles vinham para a moeda do templo. O fato é que ele se revoltou, conforme tem aqui muito claro, para uma ação muito vigorosa, até agressiva. Pegou um chicote de cordas, expulsou a todos, inclusive animais, derramou o dinheiro dos cambistas no chão, virou as mesas, e vemos aqui Jesus num momento muito raro da sua vida, em que ele estava extremamente irado, indignado, e ele disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Por que uma reação tão forte da parte do Senhor Jesus Cristo? O que houve aqui? Esse tipo de comércio tinha que haver em algum lugar por causa dos sacrifícios, e nem todos os que vinham de longe de Jerusalém podiam trazer seus animais para serem sacrificados. Muitos de fato compravam o animal para o sacrifício ali em Jerusalém. Então esse tipo de negócio tinha que haver. Esse aí não era o problema, como já comentei também, a existência dos cambistas para trocarem as moedas. O problema era o local. Ele estava fazendo isso no próprio templo, muito provavelmente no chamado pórtico dos gentios, numa área reservada aos gentios, e devia estar então uma confusão muito grande, num lugar que era para ser muito calmo, quieto, propício à adoração a Deus. O templo era um lugar especialíssimo, independente de em qual local do templo estivessem fazendo isso, apropriado para oração, confissões de pecado, sacrifício, em suma, para a adoração. E mais do que tudo isso, o que fazia do templo um lugar super especial, mais do que mesmo um lugar propício para a adoração, era que Deus estava ali presente de uma maneira especial. Eu preguei há pouco tempo aqui, expliquei mais em detalhes como funcionava o templo, o lugar santo, o santo dos santos, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, aparecia apenas uma vez por ano para fazer sacrifício pelos pecados dele e pelos do povo. E era ali que Deus manifestava a sua presença. Então eles estavam fazendo daquele lugar, o templo, a casa de Deus, um lugar de negócio. Estavam cometendo um sacrilégio, uma profanação, em outras palavras, um pecado muito grave. E Deus sempre reagiu de maneira forte ao pecado do homem. Todo o acúmulo de males que acontecem com a raça humana há séculos e séculos e séculos, na realidade desde que Adão e Eva pecaram, tudo isso aconteceu por quê? Exatamente por causa do pecado. Todo sofrimento que você pode imaginar de um ser humano ao longo de todos esses milênios foi por causa do pecado de Adão. O dilúvio em que Deus resolveu simplesmente aniquilar a humanidade inteira, menos a família de Noé. Por causa de quê? O que houve? Pecado. Destruiu Sodoma e Gomorra, história chocante, triste, que ele pulverizou 2 cidades, o fogo do céu. Pecado. E tantas outras histórias na Bíblia e histórias ao longo da história do homem mesmo. A causa é
pecado. Pena que às vezes a gente se acostuma com o pecado e se torna algo tão natural nas nossas vidas, que nós não nos lembramos que cada pecado ofende profundamente a total santidade de Deus. E curioso é que, além do zelo de Cristo pela casa do seu Pai, vamos comentar um pouquinho isso na frente, mas vamos nos lembrar que Ele próprio era Deus. Ele próprio era Deus, mesmo estando num estado esvaziado, como se costuma dizer na teologia. Deus e homem, mas Deus, e sem pecado algum. Então aqui, imagino que a sua divindade deve ter falado muito alto a sua santidade absoluta. Então, além, ele expressou um ciúme muito grande pelo pai dele, a casa do pai dele. Mas não é mal lembrar que ele próprio era Deus, Deus Filho, mas Deus. Então, do jeito que o pai se sentiu, certamente, profanado, desrespeitado com aquele pecado grave, o próprio Jesus Cristo se sentiu também. Muitos estranham a atitude de Jesus. Nunca esqueci uma acusação dura que eu ouvi uma vez de um senhor, amigo meu, que se chama cristão, inclusive, acusando Jesus Cristo de incoerência, e falou com palavras duras. Interessante. Jesus se diz manso e sai por aí batendo em gente. Doeu ouvir aquilo. Na realidade, em vez de se admirarem com o que Jesus fez e o acusarem de incoerente, ou de sair batendo em gente, coisa desse tipo, que não consta que ele bateu em gente, pegou um chicote e expulsou, mas não sei se nos animais, ou ao lado dos homens, ou um pouquinho também neles mesmos, bem que mereciam. Mas o que eles deviam se admirar, o que o mundo deveria se admirar, não é com o que Jesus fez, mas o que é que fizeram para irritar e indignar a tal ponto um ser, uma pessoa tão mansa como Jesus. Este é o ponto. Vocês vejam que o mundo, quando quer, inverte as coisas. Aí comentam o que ele fez e criticam. Sim, mas o que fizeram para ele reagir daquela forma? Este é o ponto. Quanto Deus exige, esse episódio mostra, como muitos outros na Bíblia, o quanto Deus exige respeito, reverência, temor. Não é muito correto, ou não é correto de jeito nenhum, nós compararmos a igreja, o lugar físico onde nos reunimos, com o templo em Jerusalém. É diferente, são muitas diferenças, eu não vou explicar aqui. Mas tem algo que dá para nós fazermos uma correlação aí. A reverência no lugar que se propõe a ser um ponto de encontro, um ponto de reunião, onde pessoas juntas adoram a Deus. Eu sei que esta questão de reverência pode ser subjetivada. Para você cantar uma música tal, pode ser reverência a Deus. Para mim não é. Isso é meu coração. Sei que isso é discutível, sei que isso é complexo, e que até muda com culturas, muda com regiões, um tipo de música, um tipo de costume, um tipo de tradição aqui e ali, pode mudar. Mas pelo menos cada igreja deveria ter sempre uma noção muito clara na própria consciência coletiva da igreja, sem falar em cada um individualmente, que o individual forma o coletivo, da importância de nunca esquecermos disto.
é coisa de Deus. Nós vamos cantar para Deus, nós vamos nos reunir em nome de Cristo, nós vamos cantar para Deus, nós vamos ouvir uma pregação que se propõe a falar a palavra de Deus. Tem Deus no meio disso aí? Tem. Respeito, muito, reverência, muita, temor, muito. Pessoalmente eu prefiro, se for errar pelo lado do conservador, do que não tem perigo, ou tem menos perigo de entrar nesta área perigosa de uma irreverência a Deus. Claro que o que interessa é o coração, que alguém pode ser muito respeitoso nos gestos, nas maneiras, mas o coração ser reverente, mas não é o assunto. É claro que isso aqui não está se falando. Estamos falando da necessidade de um respeito, de uma reverência externa. Claro que deve ser seguida naturalmente, deve ser um resultado de uma reverência interna, sim. Mas não é porque tem gente que é irreverente externamente, internamente, e é irreverente externamente, e internamente e externamente é reverente, não é por isso que nós não vamos dar valor ao fato de uma reverência externa, de um comportamento correto, físico, visível. Uma coisa não anula a outra, absolutamente. Então eu quero deixar esse toque aqui com a igreja, da importância de nós sempre termos em mente, pode ser um culto como este de domingo à noite, pode ser uma escola dominical, pode ser um piquenique na praia de maiô e calção, pode ser um encontro só de jovens, só de crianças, não importa, não importa, a igreja está ali reunida, ou um pedaço da igreja está ali reunida, está se propondo a ser um corpo, ou um pedaço do corpo local de Cristo ali reunida, num ambiente formal ou informal, então, muita reverência. Curioso é que o verdadeiro discípulo de Cristo não se chateia, porque Jesus foi tão firme, ou tão duro. Acho que é uma demonstração de não estar afinado com Jesus Cristo. Essa observação que eu falei, de uma crítica dura e incoerente ou coisa assim, porque quem tem compromisso com Cristo, e quem o ama, e quem estuda um pouco a vida dele, um pouco que seja a vida dele, não estranha, porque ao contrário disso, se alegra em ver um Salvador tão santo, tão preocupado com as coisas sérias de Deus, fazendo tanta questão de uma coerência, aí é que eu digo a palavra, de uma coerência entre o que o povo, lá no contexto, estava se propondo a fazer, que era usar os recintos do templo como lugar de adoração, e um comportamento adequado para aquele tipo de atividade de adoração. Jesus foi muito ousado em agir daquela forma. Ele não perguntou a ninguém, não pediu autorização de ninguém, o templo tinha autoridades, inclusive dizem aí os historiadores que era muitíssimo provável que as autoridades do templo estavam metidas nisto, com as autorizações para estas vendas serem feitas, e com comissões, com percentuais para o templo, ou talvez para o próprio bolso. Aí quer dizer que naquela época já tinha isto. Ora, acho que você não é tão ingênuo a ponto de fazer uma pergunta desta. Espero que não. Então era muito provável que essas pessoas, era quase óbvio que faziam livremente isto no templo, porque tinham um aval, tinham a luz verde das autoridades do templo, que tinha inclusive uma guarda. O templo tinha uma guarda própria. Eles poderiam facilmente prender, entregar às autoridades civis, expulsar, poderiam fazer o que quisessem, mas ali estava, tudo indica, mancomunados esses vendedores e cambistas com as próprias autoridades do templo. Então Jesus vai contra homens poderosos, com grande interesse por trás, mexendo com coisa muito delicada, muita coragem dele,
pelo zelo que ele tinha, ele ardia de zelo pela causa do pai dele, e faz isso tudo com muita autoridade. A Bíblia comenta, em algumas passagens do Evangelho, comentam que as pessoas se admiravam. Ele não fala como um mestre qualquer, como um escriba qualquer, um fariseu, alguém que entende da lei e tal. Ele não fala como os outros, ele fala com autoridade. Eles se admiravam com a autoridade com a qual o Senhor Jesus Cristo falava. Quando pensar em Cristo, pense em autoridade. Eu digo isso especialmente para os que não têm Cristo ainda, pelo menos, porque o crente já está mais acostumado mesmo com isso, mas o não crente, e eu tiro pelos muitos que eu conheci, inclusive um próprio, né? Eu mesmo, no passado, não estava acostumado a pensar no Senhor Jesus Cristo como sinônimo de autoridade. Aliás, eu pensava em Jesus Cristo, eu pensava que num pobre coitado, né, com a cabecinha assim, cambaleante, com coroa de espinho na cabeça, morto. Era assim que geralmente eu pensava nele. E via onde andava, via crucifixo e tal, com esta imagem. Então pelo menos eu, cresci acostumado a pensar nele como assim uma espécie de uma vítima, coitado, alguém que foi pego ou de surpresa, ou pela maldade dos homens, que não conseguiu subsistir neste mundo tão perverso, coitadinho, uma coisa desse tipo, e que não tem muito poder para fazer as coisas, a gente tem que pedir outras pessoas para poder chegar até ele, para pedir por ele, intercederem por ele, e é tudo muito estranho, pelo menos na minha cabeça, e eu sei que na cabeça de muitos eram assim, alguns ainda são assim, muito confusos quando pensam em Jesus Cristo. É um personagem esquisito. Esqueça isso. E quando pensar em Jesus Cristo, pense em autoridade total, absoluta, que não foi vítima de coisa nenhuma, no sentido de que ele foi pego de surpresa, no sentido de que tiveram mais força do que ele, que o dominaram, que frustraram os planos dele. Esqueça esta ideia de um pobrezinho, coitado, morto. Sim, ele passou por este papel, melhor dizendo, esta fase da existência dele, em que ele estava ali sendo uma vítima, sendo um cordeiro, em que estava pagando pelos pecados do mundo, inclusive o seu, se você vier exercer fé nele, se não fez ainda. Naquele contexto muito particular, ele foi uma vítima, mas muito mais do que isso, há outras considerações. Primeiro, ele se ofereceu, ele tinha poder, ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida na hora que eu quiser, e para reassumir na hora que eu quiser. Esse mandato eu recebi do meu pai. Ele disse, ele deu porque ele quis. O apóstolo Paulo disse que ali ele estava triunfando do diabo na cruz, expondo publicamente os poderes do diabo, ridicularizando os poderes do diabo ali, publicamente os expôs, cravando ali o mandato que era contra nós, que era a lei, de fazer isso, fazer aquilo, cravou ali. Então não vemos a ideia de uma vítima, mas de um vitorioso. Foi um herói, porque fez o que era necessário, e ele se ofereceu para aquela tarefa tão dura, tão difícil, e extremamente poderoso, abriu mão de seus poderes ali, sim, é porque quis. Então, pense em Jesus Cristo como uma fonte de extrema autoridade. Se não está acostumado com isso, é bom cuidar, porque a vida vai passando, e você vai se haver com Jesus Cristo, com toda a autoridade que Ele tem. Ele disse assim, logo antes de subir aos céus, porque um bocado de autoridade me foi dada no céu e na terra. Não foi isso que Ele disse? Foi não? Toda! É isso? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda! Cuidado como você trata e pensa e se relaciona com Jesus Cristo. Versículo 17 diz que quando Jesus reagiu daquele modo, os discípulos se lembraram de uma passagem no Velho Testamento.
Lembrar-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Eu não vou ler lá, mas é o Salmo 69, versículo 9. Aquela passagem que os discípulos se lembraram para aplicar a Jesus quanto ao que eles estavam vendo. Bem que a palavra diz, as escrituras dizem: o zelo da tua casa me consumirá. Está acontecendo com ele agora, neste momento. Ele está queimando de raiva, de ira, de indignação, reagindo, se expondo a todo tipo de reação. E se lembraram então deste salmo messiânico que fala no sofrimento do Messias. Depois você vê com calma o Salmo 69 e tem lá no versículo 9 exatamente esta frase: o zelo da tua casa me consumirá. Tudo foi causado pelo intenso zelo de Jesus Cristo pelo templo. Duas observações. No Salmo, o Messias lá, que era ele, se dirige a Deus quando fala tua casa. Aqui Jesus chama de templo a casa de meu pai. Ou seja, para ele falar Deus ou falar meu pai, tanto faz. E é impressionante nos evangelhos, muito especialmente no evangelho de João, a quantidade de vezes que Jesus se refere ao pai dele. Isso deixava os judeus completamente atônitos, confusos e irritados, e pegavam em pedra, aí planejavam matá-lo, aí parece que não tinham mais paciência para esperar, que matar logo era na hora. E os picos de ódio dos judeus contra ele é quando ele se dizia filho de Deus, e assim fazendo se igualava a Deus, da mesma natureza de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ora, meu Pai, o templo aqui de Deus, do Deus Jeová, e vem este Nazareno dizer para nós que o templo, que é a casa de Deus, a casa de meu pai, a casa do pai dele é a casinha lá de José, pensavam eles, ou a casa de qualquer pessoa, é a casa lá do seu pai onde ele nasceu. Mas o templo, isso era muito chocante para os judeus. Não podemos nem imaginar o que significava na cabeça de um judeu ouvir alguém dizer: o templo é a casa do meu pai. Ou seja, acaba sendo a casa dele, porque a casa do pai de alguém, pelo menos enquanto aquela pessoa cresce, é a casa da própria pessoa. E mesmo alguém adulto, já casado, com filhos, quando vai para a casa do pai, da mãe, já velhinhos e tal, diz: eu vou lá para casa. Aí, na casa do meu pai, é minha casa. Então há uma intimidade muito grande entre pai e filho, e filho e pai. Então observem esse detalhe que é importante. Segundo, é que ele se consumiu, ele se desgastou tremendamente com tudo isto, ao ponto de, com 3 anos, estava, como já comentei, já um homem condenado. Já e as autoridades já conversando ali, baixinho, por trás, se reunindo: como é que nós vamos fazer? O povo gosta muito dele, ele tem autoridade, mas está falando uma coisa diferente do que a gente costuma ouvir, está sendo muito duro, fazendo tudo diferente, desrespeitando a lei de Moisés, desrespeitando o templo e tal. Então foi até encher a medida deles. Mas o fato é que ele se consumiu por zelo pela causa de Deus. Versículo 18 a 21. É curioso, quando pediram a ele um sinal, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Parece que alguns judeus se mostraram receptivos para a ação de Jesus, desde que ele mostrasse sinais de que ele tinha autoridade para fazer aquilo. Que eles estavam, pelo menos uma parte dos judeus na época, os mais religiosamente sérios, que estavam aguardando o Messias, era uma época de aguardo, era uma época de expectativa mesmo. Nós vemos várias indicações disso
nos evangelhos. Então, alguns, parece que ele está fazendo isso aí, até não é ruim não, ele querer purificar o templo e querer colocar aqui mais decência e tudo isso. Mas, minutinho, não é qualquer um que vai chegar e vai fazer isso tudo aí, expulsar as pessoas do templo, tudo. O templo tem a guarda dele, tem os chefes, tem as autoridades, tem os sacerdotes, tem o sumo sacerdote. Quem é este homem para fazer isto? Então é curioso que parece que mais importante do que o ato em si, do que ele fez, mesmo um ato muito forte, mas era quererem saber a autoridade que ele tinha para fazer aquilo. É muito significativo isto. E ele disse. Aí foi muito misterioso nessa resposta dele. Muitas respostas dele eram misteriosas. Até hoje se discutem exatamente o que significam algumas respostas dele. E essa foi uma. O sinal dele foi: destruam este templo e eu reconstruo em 3 dias. Destruir aqui significa desagregar, desmontar, desestruturar. Isso significa a passagem. Um detalhe importante para aqueles que gostam de aprofundar um pouco mais nos detalhes, nas palavras. Nos versículos 14 e 15, aliás, a tradução é muito boa aqui, porque fala em templo, e encontrou no templo os que vendiam bois e tal. E no 15 diz: expulsou todos do templo. Isto é uma palavra no grego que significa realmente a construção física do templo. No versículo 18 e 19, ele diz assim: destruí este santuário em 3 dias e o reconstruirei. Aliás, não é 18 e 19, é 19 e 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. Então, lá a primeira palavra foi templo, que é uma palavra certa lá no grego. Agora usaram outra palavra no português, os tradutores, corretamente, porque é outra palavra também. E esta palavra significa lugar onde Deus se manifesta. No caso do templo, era a mesma coisa. O lugar físico, expresso por uma certa palavra, era o mesmo lugar onde Deus se manifestava, traduzido então por santuário. Pois bem, é curioso notar que só esta última palavra é usada no Novo Testamento de maneira figurativa para dizer que o crente é o santuário do Espírito Santo, ou o templo do Espírito Santo, conforme tem lá em 1 Coríntios 6 e 19, mas eu não vou ler. Mas fica só essa observação mais fina que tem significado. O crente é templo ou santuário do Espírito Santo, não como o templo era aquela construção física, mas a habitação de Deus. É neste sentido. Podemos até chamar este lugar aqui, alguns chamam, eu não acho muito correto, de templo. Este templo, é interessante isto. Fisicamente, podemos até dizer que é o lugar físico onde se vai adorar a Deus, com uma palavra lá no grego que significava o aspecto físico. Só que lá, além disso, era o lugar onde era o santuário de Deus, onde Deus habitava, que aqui não é esse lugar físico. Então, por um motivo ou por outro, pessoalmente eu prefiro evitar. Muitos fazem, muitos dizem mesmo, o templo, vamos lá para o templo. Talvez seja melhor evitar a palavra templo, porque pode confundir com o templo do Velho Testamento, em que coincidiam 2 fatores: o aspecto físico com o espiritual da habitação de Deus. E este segundo aspecto, que é o espiritual da habitação de Deus, aí é você que é crente. Eu sou crente. Expliquei isso há poucas semanas, esse detalhe. Então, o templo hoje do Espírito Santo não é o lugar físico onde a igreja se reúne. É o próprio crente. Eles estranham, né? Claro.
Um minutinho aqui. Foi preciso 46 anos para construir este santuário, este templo. E tu vais fazer de novo em 3 dias. E detalhe, diz aí também os comentaristas que ainda havia obras nesta época, em que ainda durou vários anos até o templo ser totalmente terminado em termos físicos. Então foi muito mais do que 46 anos. Mas até aqui era 46 anos desde o dia que Herodes começou a fazer o templo. Então em 46 anos fizeram esse templo, e agora tu vem nos dizer que em 3 dias tu faz tudo de novo. É isso que eles perguntaram. Graças a Deus João explica. Não é sempre que a gente tem uma explicação dessa tão clara, tão explícita, tão esclarecedora como esta aqui. Às vezes a gente fica realmente a perguntar o que é isto, mas aqui está escrito. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, claramente. Ou seja, obviamente, ele está falando da ressurreição. Destruam este santuário. Alguns acham, mais criativos, que ele pode até ter, e pode mesmo ter feito um gesto físico, quando ele falou: destruam este templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Pode ser, ou pode não ser, não importa, mas é óbvio que ele falava da sua ressurreição. Em outra ocasião, pediram sinal a ele também, e ele também, o sinal que ele deu era sobre a ressurreição, envolvia a morte, 3 dias sepultado e depois vida de novo. Quando ele se comparou com Jonas: nenhum sinal será dado a esta geração além da do profeta Jonas. Não vou ler a passagem, está lá em Mateus 12, 38 a 40. Mas é interessante como 2 vezes que pediram algum sinal para ele provar a autoridade que ele tinha de falar aquelas coisas, neste caso aqui, de dizer aquilo, ou no caso de expulsar os cambistas e animais e vendedores. Que sinal tu nos dás? Vou ressuscitar. É isto. Quando ele disse: destruam esse templo, em 3 dias eu faço de novo, ele queria dizer isto: me matem, que eu ressuscito. Foi exatamente isso que ele disse: me matem, e eu ressuscito. Não 46 anos depois, mas 3 dias. Exatamente. Nos dá um sinal aí, pediram noutra ocasião, como já comentei. Qual o sinal? O de Jonas. Passou 3 dias dentro do peixe. Filho do homem passará 3 dias no coração da terra. E depois, não é explícito lá, mas ressuscitaria. Mesma coisa, a morte dele, 3 dias sepultado, e ao 3º dia, ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é talvez o maior milagre da história, e uma espantosa demonstração do poder de Deus. Eu quero ler apenas algumas passagens. Efésios 1, 18 a 21. Muitos não dedicam muito tempo a meditar sobre isto. O que a ressurreição de Cristo tem de importante para mim, para a minha vida? Eu não faço muita questão nem de pensar nisso. Eu creio em Jesus. Para mim tanto faz ele ter ressuscitado como não ter. Para mim é a mesma coisa. Eu sou devoto de Jesus Cristo, ocorra que o valha. Cuidado, cuidado. Pense muito bem no que você acha, na maneira como você encara a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 18 a 21 diz: iluminados os
os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia, repete, da força do seu poder, o qual exerceu ele, no caso o Pai, em Cristo. Como? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí continua a passagem. Extremo poder de Deus. Colossenses 2 e 12, algumas páginas adiante. Estou pulando algumas. Colossenses 2 e 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Estou pulando passagens, é muito frequente, a ligação de poder, grande poder divino, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem, curiosamente, que não fala em poder, mas fala em... Vamos ver lá, vamos descobrir. Romanos 6 e 4. O que é que fala lá? Alguma coisa de Deus, que ressuscitou Cristo. Não poder aqui, especificamente falando. Romanos 6 e 4. Olhem aqui. Fomos, pois, sepultados com ele, Cristo, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Interessante como ele liga aqui a ressurreição com a glória de Deus. Inclui o poder de Deus, é óbvio, mas a título de curiosidade, para você ver como o Espírito Santo quis transmitir nas Escrituras o tamanho da energia, do poder, da glória de Deus foi empregado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não admire que quando pediu, nos dê um sinal, com que autoridade tu faz isso? Me mata que eu vou ser ressuscitado. Era o que ele tinha a dizer. O resumo, vocês querem o sinal? Aguardem e vejam o que vai acontecer comigo. Duas observações aqui eu quero fazer, já arrumando para o final. Primeiro é que, ironicamente, ao matarem Jesus, eles mesmos tornaram possível o sinal que eles pediram. Nos mostra um sinal, para saber que autoridade tu tens para estar expulsando essas pessoas daqui. Vocês querem o sinal meu? Vou dar. Me mata que eu vou ressuscitar. Mataram. E o que ele fez? Ressuscitou. Então eles mesmos providenciaram, através da atitude de matarem Jesus, eles mesmos, passou por eles a demonstração do sinal que eles pediram. Muitas vezes Deus, na sua sabedoria, se utiliza de atos hostis a Ele próprio Deus para se glorificar. Então é interessante como Deus se glorificou através daquela extrema, estupenda hostilidade dos homens contra o Filho dele, Cristo. Deus se utilizou daquilo para poder realizar o sinal que aquelas mesmas pessoas pediram, para que ele demonstrasse tanta autoridade. Segundo ponto, nós falamos que Jesus se consumiu, se desgastou naquele episódio. De fato, ele foi acusado 2 vezes de ter dito que destruiria o templo. Observem aqui, uma vez no julgamento dele e a outra na cruz. Isso 2 ou 3 anos depois. Aquilo ficou no ouvido deles. Aí eles deram o troco. Depois, e distorcendo, vamos lá, é Mateus 26 e 61. Mateus 26, 61, que diz assim:
Vamos para o 60. E não acharam algum testemunho falso, que era o que estavam procurando. Não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas. Pronto, finalmente apareceram duas testemunhas não falsas, né? Presume-se. Afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ele não disse isso. Ele disse: se vocês destruírem, eu reedifico. Ele não disse que ia destruir o santuário de Deus ou o templo. E na cruz também, não vou ler, mas está lá em Mateus 27:40, repetiram a mesma acusação. Tu aí, que diz que destrói o templo e reedificas em 3 dias, sai dessa cruz, vamos lá. Então usaram 2 vezes de uma maneira muito ruim contra ele o que ele tinha dito. Agora, tem um fundo de verdade. Isso é importante, é sutil. Ele não disse exatamente aquilo, ele não disse que ia destruir o templo, ele não mostrou desprezo pelo templo, nem poderia, a casa do pai dele mostrou, foi muito zelo. Porém, houve algo no ministério dele que causou o desmonte do templo mesmo. A morte e ressurreição dele, o sacrifício dele na cruz, seguido pela morte, ressurreição dele, culminou com o quê? Com o desaparecimento do sistema sacrificial da lei de Moisés, que era o principal objetivo do templo, como já comentei. Cessou. O livro de Hebreus explica isso claramente, que foi cessando. Então, na realidade, aquela ideia que eles tinham com relação ao templo, de ser intocável, e de alguém falar, de pensar em destruir, já merecia a morte, é um absurdo, algo assim. Então, nem pensar, aquilo estava exagerado, porque de fato o templo tinha o seu lugar, e de fato era, mesmo que precariamente, a casa de Deus, a casa de meu pai, como ele disse, porque ali Deus estava, de uma certa forma, no Santo dos Santos, como já expliquei. Mas tudo isso muito precário, muito provisório. Jesus entrou no Santo dos Santos no céu, ele, o nosso sumo sacerdote. Existe um santuário no céu, um templo no céu. Então o templo daqui estava fadado mesmo a ser destruído. Não só literalmente, como foi no ano 70, pelo general Tito, romano, mas destruído no sentido de dissolvido a importância e perdeu o sentido. Então, realmente, o fato de Jesus ter morrido nas mãos deles, a segunda ironia aqui, apressou aquilo que eles tinham tanto receio, que era que o templo de Moisés perdesse o sentido. É irônico, de novo, eles contribuíram, mesmo sem saber, para os propósitos de Deus, contrário à vontade deles. Versículo 22. 2 anos depois, voltando aqui agora a João 2, dois ou 3 anos depois, se essa Páscoa se referir à primeira ou à segunda dele, Jesus ressuscitou ao 3º dia, e eles se lembraram de que Jesus havia dito isto. Então, voltando a João 2 e 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Eles se lembraram. E o que significa creram na Escritura e na palavra de Jesus? Não é muito claro. Alguns acham que João aqui está dizendo que eles já entendiam a palavra de Jesus como o mesmo peso das Escrituras. Então essas Escrituras aqui seriam aquelas palavras que Jesus mesmo tinha dito. Outros acham que é mais provável, eu penso assim, é que eles se lembraram de certas passagens das Escrituras, até aquela época, só o Velho Testamento, claro,
eles se lembraram de certas passagens, e há várias passagens em que apontam para o sofrimento, a morte e a ressurreição do Messias. Alguns com muita clareza, outros com nem tanto, mas apontam, ou apontavam. Então, muito provavelmente, quando eles viram, eles se lembraram do que Jesus tinha dito, e o Espírito Santo os iluminou para que eles associassem passagens que eles conheciam das Escrituras do Velho Testamento para o ministério de Jesus. E alguns, parece que o que quer dizer é que alguns tiveram fé a partir daquele momento, creram. Às vezes, quando falam em crer com relação aos discípulos da época, pode ser uma espécie de uma confirmação da fé ou um amadurecimento na fé. O fato é que foi muitíssimo importante para eles este entendimento de ver se cumprindo na frente deles uma coisa que estava predita no Velho Testamento ali, e que Cristo se referiu 2 ou 3 anos antes, e agora estava acontecendo na frente deles. E aqui tem uma lição muito importante. Certas verdades das Escrituras ficam aos nossos olhos nebulosas, meio cinza, não entendemos bem, a gente não consegue absorver. E sabe o que acontece? Às vezes, com o tempo, com o seu conhecimento espiritual, com mais leitura das Escrituras, e um Espírito Santo querendo então lhe iluminar de uma maneira especial para aquilo, você passa a entender, não somente uma passagem específica, mas às vezes doutrinas. Lição prática: não se angustie com coisas da Bíblia que você não entende. Não se angustie. Algumas você vai entender daqui a 1 ano, não sei, 2, 10, não sei. Para ele duraram alguns anos até eles entenderem aquele detalhe específico sobre Jesus Cristo. Então não se angustie e nunca se utilize de uma dificuldade de entendimento da Bíblia para parar de estudar, para parar de refletir. Não entendo mesmo, isso é muito complicado mesmo. Não faça isto, é tudo que o diabo quer, porque você para ali, você não progride. Detalhe: tem coisas que você não vai entender aqui nunca. Não tem problema, vai estudando, vai pedindo a Deus orientação e iluminação. Encerra com uma pergunta e com uma observação. Pergunta: o quanto você, crente, se consome pelas coisas de Deus? Deixa essa pergunta com você. O quanto você se expõe pelas coisas de Deus? O quanto você se sacrifica? Sacrifício? Pastor está falando em sacrifício. Sacrifício, ninguém mais é salvo por sacrifício. Jesus já se sacrificou por nós. Não tenha medo da palavra sacrifício, não. Especialmente no sentido de esforço que eu estou usando aqui. Esforço, sim. O crente deve se esforçar, e muito, para ter uma vida correta, como falei pela manhã, uma vida íntegra diante de Deus. Então você tem se esforçado o quanto pela causa de Deus, se entregue, se exposto, sofrido? Fica a pergunta, cada um responda para si próprio. E a segunda observação: do jeito que Jesus usou a própria ressurreição como uma prova de autoridade, como já expliquei, para agir em nome de Deus, em nome do Pai, no caso, a sua própria ressurreição em Cristo deve legitimar a sua autoridade em falar em nome de Deus, com base nas Escrituras. Que prova, Jesus, você nos dá para agir com tanta autoridade e falar com tanta autoridade? Minha ressurreição. Que prova você dá para falar de mim, de Jesus para mim, e dizer que eu não sou salvo? Mesmo que eu me chame cristão, não sei quantos anos, você vem me dizer que eu não sou salvo?
Você vem dizer que se eu não me arrepender, assim, 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 eu vou para o inferno. E que tudo isso assim, 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 não vale coisa nenhuma. Ora, quem é você? O outro pode não gostar de ouvir, vai piorar, mas você pode dizer assim, eu fui ressuscitado em Cristo, eu nasci de novo, e eu tenho o Espírito Santo em mim, eu sou habitação do Espírito Santo, santuário de Deus, eu sou. Não digo isso com orgulho, com vaidade, querendo humilhar, absolutamente. Digo com humildade e com muita gratidão diante de Deus, porque recebi isso tudinho pela graça e pela misericórdia. Mas recebi. Eu não conquistei, foi pela graça, mas recebi. Então, meu amigo, você pode se zangar, ficar chateadinho, chutar minha canela, mas eu sou um filho de Deus, eu ressuscitei em Cristo, eu sou nova criatura, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. E agora, então você é infalível por isso? Não sou infalível não, ao contrário, sou falível, mas eu tenho iluminação do Espírito Santo para entender muitas coisas das Escrituras. Então você entende a Bíblia todinha? Não, muitas coisas eu não entendo, mas muitas eu entendo sim. E são claras, não são não? Venha cá comigo e venha estudar um pouquinho e veja isso. Se você vai aceitar ou não vai aceitar, eu lamento muito, mas a autoridade que eu tenho, eu estou lhe dizendo, é esta, é a autoridade como alguém que ressuscitou em Cristo, que nasceu de novo, como nova criatura. Agora, as pessoas lá não entendiam bem, quando ele falava em Jonas, sinal de Jonas, ou destrói esse templo e reconstrui, não entenderam muita coisa não, mas se entenderam ou não, era lá com eles. Cristo usou a ressurreição como prova da autoridade dele. O que eles queriam ver eram sinais espetaculares e tal, que ele também fez, curiosamente. Então hoje, não se impressione com pessoas que dizem, você faz milagre? Você fala quantas línguas? A frequência com que você tem visões? Não, infelizmente, aí você murcha, né? Acho que eu sou um crente de segunda categoria, porque eu não falo línguas, eu não faço milagres, que pena. Foi isso que Jesus fez? Foi assim que ele reagiu? Foi esse tipo de sinal que ele deu quando pediram a ele? De hipótese alguma. O sinal que ele deu era a ligação dele com o Pai, enorme, e o ministério que ele tinha pela frente de morrer e ressuscitar pelo enorme poder e glória que Deus iria demonstrar na vida dele, Cristo. Foi isso que ele usou, a ligação dele com Deus. E é isso que você deve usar. Agora, se isso não tem muito prestígio hoje em dia, lamento, é o que eu tenho para dar. O que ele tinha para dar, ele deu. Salvou muitos, e muitos, mais ainda dos que foram salvos, rejeitaram, acabaram matando. Então, se vão lhe perseguir, se vão lhe gozar, se vão lhe... eu não sei, mas não importa, se consuma pelo zelo da causa do nosso Deus. Quanto a você, amigo, amiga sem Cristo, não se consuma pelo mundo não, que não vale a pena não. Porque geralmente as pessoas aqui se consomem pelo quê? Pense bem, se consome muito, muito mesmo. É o estudo, é conquistar uma posição, é a profissão, é um bom casamento, é ter isso, é ter coisas, é ter posição. Tudo bem, algumas coisas bem lícitas, ter uma boa família, educar bem os filhos, muito bom, muito bonito. É pensando bem, diploma, marido, mulher, filho, dinheiro, não vale coisa nenhuma, comparado com o que está em jogo quando se fala na eternidade. Não vale a pena se consumir, agora num sentido mais forte da palavra, nem por um filho. Quando em contraste com que vale a pena se consumir pela causa de Deus, e Deus cuida do seu filho, Deus cuida do seu casamento, Deus cuida das suas coisas, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida. Eu sei que esse Deus cuida inclui você ir para o médico, marcar uma consulta, se operar, dar uma pisa no menino, tudo isso você tem que fazer, eu sei disto, mas não é por
aquilo que você vai se consumir a sua alma, a ponto de Jesus dizer: louco, o que você juntou tudo isso, esse celeiro enorme aí, serve para quê? Porque esta noite vão te pedir a alma, e quando Deus pedir sua alma, o que vai adiantar se os seus filhos são bem educados ou não? E seu casamento é perfeito ou não? Se você é ricão ou um pobre, o que interessa quando ele pedir conta da sua alma? Então, quando se olha por esse tipo de consumir, que é o consumir-se pela causa de Deus, então tudo mais ficou muito pequeno, desprezível. Meu amigo, minha amiga, não vale a pena se consumir pelas coisas do mundo. Se consuma pelas coisas de Deus. Vá a Deus pela única forma que alguém pode ir, via Cristo. Se arrependa diante de Cristo, peça perdão dos seus pecados, se humilhe diante de Deus, peça salvação e entregue o seu coração a Ele. Aí sim, agora você está na posição de ser um filho ou uma filha de Deus, nova criatura. Dizer: agora eu vou me consumir por algo que vale a pena, vou me consumir pelo reino dele. As outras coisas, sim, vou dar duro, vou trabalhar, vou ganhar o pão só no meu rosto, tudo isso eu vou fazer, mas me consumir minha alma por isso aqui, não, minha alma eu vou consumir, se tiver de consumir, é pelas coisas daquele que consumiu por minha causa, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo toque corações de crentes aqui, para que se dediquem mais a Ti, Senhor, para que queiram se consumir mais e entendam que os valores aqui muitas vezes estão trocados. Muitas vezes não, os valores do mundo estão literalmente trocados com relação aos valores da Tua graça, da Tua existência, das Tuas coisas, da Tua salvação, da Tua pessoa, do Teu reino. Quero te pedir por pessoas que estão aqui também, sem Cristo, que Tu possas dar a elas coragem, ousadia e, obviamente, na base de tudo isso, uma fé, para que se entreguem a Cristo.